Deus essa noite, que o coração de cada um de vocês seja enriquecido, seja abençoado e cheio do Espírito Santo nessa noite. Que mensagem linda essa que a gente ouviu, né? Uma música que faz com que a gente aumente a nossa esperança e a nossa fé, e que esse dia está chegando, que esse dia já está bem pertinho de acontecer e que nós vamos estar lá em pé nesse dia. Amém? Então, gente, hoje eu trouxe uma mensagem bem interessante, bem curiosa, mas antes eu queria começar perguntando uma coisa para vocês. Algum de vocês, em algum momento assim da vida, vocês já investiram tempo, dinheiro em algo ou alguém e depois se arrependeu? Alguém já passou por essa experiência? Já, né? Todo mundo já passou, já investiu em alguém, depois se arrependeu, já investiu em alguma coisa e também aquela coisa que talvez tenha dado certo, né? Todo mundo já passou por uma experiência assim. Então hoje a gente vai ver o que é que Jesus tem a nos ensinar sobre isso. Onde é que a gente deve investir nosso tempo, nossos recursos? Onde é que a gente deve direcionar o nosso olhar para que as coisas dê certo e tenham resultado? Então vamos lá para o livro de Mateus. Mateus capítulo 6. Mateus, aí o primeiro evangelho. Aumente lá, gente. Mateus capítulo 6. Vamos ver aqui o recado de Jesus e depois no final a gente volta para esse mesmo recado dele, esses mesmos versos. Mateus 6, vamos ler do 19 ao 21. Como é que diz aí o subtítulo na Bíblia de vocês? Os tesouros do céu. Então vamos ver o que Jesus diz. Volta um pouquinho. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então, muitas pessoas investem seus tesouros aqui na terra, e isso é uma coisa que todos nós sabemos como é que isso acontece, como é que a gente investe dinheiro aqui na terra. Mas aí Jesus disse que esse tesouro que a gente acumula, que a gente investe aqui na terra, com o tempo ele enche de teia de aranha, a traça e a ferrugem corroem, ou seja, não é uma coisa duradoura, não é uma coisa para sempre. Aí Jesus disse, agora invista, coloque os seus tesouros no céu. Como é que é isso? O que significa investir na terra e o que significa investir no céu? O que são esses tesouros no céu? Então hoje, eu decidi ensinar, falar para vocês sobre esses versos de uma maneira diferente. Eu vou contar uma história para vocês aqui agora, e talvez alguns pensem que essa história é muito antiga, talvez não faça sentido para mim, eu não gosto muito de história, mas vocês vão ver que é uma história bem interessante. É a história sobre uma maldição. É a história sobre uma pessoa que depositou seus tesouros na terra e uma pessoa que depositou seus tesouros no céu. Nós vamos comparar a história dessas duas pessoas e vamos ver em qual a gente se encaixa e qual exemplo a gente deve seguir. Davi, apaga essa luz aqui, por favor. Vamos ver uma história, essa primeira da descrição. Pode passar, Ricardo. Essa história é conhecida como a maldição da tumba. Mas calma que não é uma história macabra, não é uma história de terror, mas nós vamos conhecer essa história agora. Pode passar, Ricardo. Em 1922, após 15 anos de buscas pelo faraó que estava faltando no Vale dos Reis, Howard Carter estava a ponto de desistir de tudo. Nessa época aí, no começo do século passado, muitos arqueólogos estavam lá no Egito procurando por tumbas, procurando por tesouros arqueológicos inovadores, cada um procurava uma escavação melhor do que a outra, mais inovadora, mais mirabolante do que a outra. E esse cara foi para o Egito também atrás de achar uma tumba, um achado arqueológico que fosse o mais incrível do mundo. E ele estava na mira de um faraó chamado Tutankhamon. Quem já ouviu esse nome, Tutankhamon? Alguns já ouviram. Tutankhamon foi um faraó jovem, um faraó que reinou jovem, e que ele é muito famoso na área da arqueologia.
Então esse homem, Howard Carter, ele foi para lá com o intuito de procurar esse faraó, o túmulo desse faraó. E os faraós, geralmente eles eram enterrados nas pirâmides. Muitas pessoas olham para as pirâmides, acham bonito, mas pouca gente sabe que aquilo na verdade são cemitérios. São cemitérios diferentes. Ali dentro tinha umas entradas para várias câmaras onde os reis eram sepultados, os reis e as rainhas, os faraós e suas esposas. Acontece que naquele vale dos faraós, onde eram sepultados os faraós, 33 túmulos já tinham sido descobertos e já tinham sido roubados. As pessoas já tinham ido lá antes, já tinham aberto os túmulos, tinham levado o corpo, o restou do corpo, os restos mortais dos faraós, e levado o que ele tinha deixado ali. Então Howard Carter chegou lá procurando o Tutankhamon, e o que ele encontrava era só um túmulo aberto, outro túmulo aberto, outro túmulo aberto, e nada de achar o túmulo que ele queria, nada de achar o faraó que ele queria. E aí o tempo foi passando, e ele procurando, para passar ligado. E pelo caminho, ele começou a achar um cálice, pedaços de folhas de ouro e jarros de barro, todos contendo o nome de Tutankhamon. Enquanto ele ia andando ali procurando os túmulos, ele foi achando alguns objetos e tinha o nome do faraó que ele estava procurando. Aí ele pensou, então está esquentando, estou chegando perto, uma hora ou outra eu chego lá, vou batendo aqui de tumba em tumba até chegar no faraó que eu quero. E aí foi achando os objetos e tal, e nada de encontrar. Até que o patrocinador dele ameaçou que não ia mais dar dinheiro nenhum para ele continuar. Ele disse, você já deu o tempo que você ficou aí, já foi o suficiente, pode voltar para casa, que você não vai achar mais nesse faraó. Ele disse, não, deixa, dê mais um tempo para mim, dê mais uma chance. Eu vou caquear aqui, vou procurar aqui, que uma hora eu acho. Já achei esses objetos, vou levar para a exposição, vai me dar mais uma chance? Se o problema for dinheiro, eu mesmo pago a expedição, eu mesmo arco todos os gastos, mas eu vou achar esse faraó. Aí o cara disse, tá bom, pode ir. É você que paga, você que se vire com essa expedição que você está organizando. Aí o que foi que ele fez? Continuou procurando até que, para passar ligado, ele e o grupo dele, os pesquisadores dele, encontraram uma escada secreta que eles não tinham visto antes no mapeamento que eles fizeram. Encontraram essa escada, uma escada bem, pior que quando coloca aqui, não dá para ver, mas imagine que atrás de uma escada tem uma escada ali no fundo. Ele encontrou uma escada que levava até uma porta lacrada, e ela continha o símbolo do deus Chacal. Lá tinha essa porta que estava vedada, estava lá fechada há muitos anos, milhares de anos, e ali ele pensou, será que essa é a porta do faraó? Ele ficou agora criando essa teoria, será que essa é a porta? Aí quando ele chegou de frente e viu esse símbolo do deus Chacal, aí ele ficou feliz. Por quê? Porque esse símbolo do deus com forma de chacal era o símbolo que tinha nas tumbas dos reis. Todos os reis que eram enterrados tinham o símbolo chacal na frente. Aí ele pensou, pronto, é aqui. Todas as outras que eu passei estavam abertas, já tinham sido roubadas, só tem essa que está lacrada, só tem essa que está vedada, pronto, é essa. Aí ele mandou uma mensagem ao patrocinador dele e disse, olha, pode vir que agora eu achei. Pode vir que agora eu encontrei a tumba que você estava procurando. Ele se encontrou mesmo, encontrei, pode vir. Aí o patrocinador chegou, ele juntou os outros pesquisadores e aí começaram a tentar arrombar a porta. Abriram um buraquinho na porta e aí quando eles colocaram a cabeça para ver o que tinha dentro, só viu o brilho do ouro assim na cara deles. Só viu a claridade do ouro. Eles colocaram a tocha assim para iluminar e eles viram que tinha um mar de dinheiro, um mar de moedas de ouro, pedras preciosas, um salão gigante, só com isso. Só moedas, joias, tudo que mais bonito. E ele viu algumas ruínas de esfinges, de deuses egípcios, de vasos decorados, baús abertos, tudo que tinha de mais chique ele encontrou lá. Aí ele pensou, pronto, agora eu estou rico, agora eu encontrei dinheiro que vai dar para o resto da minha vida todinha. Ouro que vai dar para derreter e fazer o que eu quiser. Aí, bem no meio de todo aquele dinheiro, de toda aquela riqueza, ele encontrou o sarcófago de Tutankhamon. Aí ele arrombou a porta, pode ver, pode passar aí, cara. Ele arrombou a porta e encontrou esse cenário aí. Volte. Veja lá na canção.
Mas está escuro mesmo. Apaga tudo aqui, só para todo lado esquerdo aí. Do esquerdo. Um dia, gente, quando a gente colocar o piso, colocar o ar, eu tenho um plano de colocar um jogo de luz aqui, para ficar só a luz aqui em mim e a igreja ficar assim, muito escuro. Vamos fazer essa experiência, deixar a igreja muito escura. Eu vou desligar até essa luz verde aqui, vai ficar no preto. Só a luz aqui no meio. Você não tem medo do escuro, não. Não, vou fazer a experiência da turma com o canal aqui. Vou fazer do mesmo jeito. Vai tirar o data-show, colocar uma televisão ali, todo mundo. Não, aí vocês trabalham, vou botar ouro aqui. Enfim, aí eles chegaram, estava lá o chão, não tinha uma parte descoberta, o chão todo tinha montanhas de moedas de ouro, cobrindo todo o lugar. E tinha ali os restos dos deuses, as espinhas ali, e bem no meio o sarcófago de Tutancâmon. O sarcófago era uma tumba, era um caixão mais chique. Como é que eles faziam? Eles colocavam o caixão dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro. Então, Tutancâmon, ele não era desse tamanho, ele era bem menor, estava bem no centro, no meio desse caixão aí. Então, o processo para sepultar um faraó não era ligeiro, não colocava só o formol e pronto, a família ia lá ver. Era todo um processo. Eles colocavam os óleos, colocavam perfumes, colocavam materiais para conservar, envolviam em faixas e transformavam ele numa múmia. Todos vocês sabem esse nome, da do filme. E aí transformavam o faraó numa múmia e ali colocavam dentro desse caixão e enchiam com todas as riquezas do faraó. Todo o dinheiro que o faraó tinha, todos os bens que ele tinha conquistado, eles colocavam dentro dessa câmara, fechavam, lacravam, colocavam o selo lá do Deus Chacal e pronto. Ninguém agora era autorizado a entrar lá. Ninguém quer fazer uma visita lá na turma. Ninguém pode entrar mais lá, estava fechado para sempre. Então, assim ficou a tumba do faraó. E tinha uma maldição. Eles colocavam uma maldição assim na porta, dizendo assim, ó, quem entrar aqui vai morrer. Quem tentar entrar aqui, sob pena de morte, não vai resistir. Essa pessoa está amaldiçoada, essa pessoa vai morrer. Então eles colocaram essa maldição escrita lá e pronto. Isso é para colocar medo nas pessoas para não entrarem lá. Então aí, cara, vou passar agora. Tem aí algumas fotos, né, do rapaz aí, do Howard Carter. Aí a parede que ele arrumou. Ali, aqui está o famoso Tutancâmon. Ele ainda está dentro, isso aqui ainda não é ele. Ainda tem outra camada. Isso aqui é só a casca, ainda tem a outra camada até chegar nele. Ele estava, tem algumas fotos que você vê que ele está parecendo um maracujá, bem enrugado, assim, bem. Ele não defiou totalmente, porque ele ficou tão preservado que o corpo dele só encolheu assim e ficou bem enrugado. Mas dentro desse caixão, dentro desse sarcófago. Agora pode acender, Davi. Menos essa daqui. Essas duas de baixo deixa só de cima. Contrário. Apague essa e deixe só essa. Pronto. Aí vocês perguntam, mas por que ele fazia isso? Por que ele sepultava com todos os bens? Por que não era só sepultar ele pronto? Por que ele fez todo esse sistema aí para ficar guardado com todas as riquezas, todo esse ouro, todos esses bens? Qual é o objetivo dele com isso? Nós vamos ver daqui a pouco. Mas aí com isso vocês já viram que ele preferia morrer agarrado com todos os bens, com toda a pompa, com toda a glória que ele teve em sua vida. Mas agora nós vamos para a história que todos vocês conhecem. Vamos para a história de alguém que também deveria ter sido um faraó, mas que escolheu deixar isso de lado, deixar todo esse ouro, toda essa riqueza de lado, para viver uma vida completamente diferente. Vamos lá para Êxodo. Êxodo 2. Êxodo 2 vai contar a história desse homem que também deveria ter sido um faraó, mas que ele escolheu
Ele fez uma escolha drástica, uma escolha totalmente radical, e que nós podemos tirar grandes lições da vida desses dois homens hoje na nossa vida. No contexto, vocês sabem, o povo de Israel era escravo no Egito, o povo tinha crescido demais, o povo era grande, estava se espalhando por toda a terra, o faraó não queria que o povo crescesse. Qual foi a estratégia? Matar os bebês para que não crescesse mais homem, para não acabar eles crescerem demais e dominarem os egípcios, né? Aí Moisés nasce ali da família de Anão e Joquebede. O que é que Joquebede faz? O verso 2. Verso 2. A mulher ficou grávida, deu à luz um filho, vendo que o menino era bonito, escondeu durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. E aí vocês sabem que o cesto foi encontrado pela filha do faraó, e ali naquele momento que a filha do faraó encontra o cesto, aparece a irmã de Moisés e diz: a senhora não acharia melhor deixar ele com uma ama de leite para que ele possa ser amamentado e depois voltar para a senhora? Ele disse: acho, está certo, pode levar ele para a ama de leite. Só que o detalhe que muitas pessoas deixam passar nessa história é que quando Moisés foi levado de volta para a sua ama de leite, que era a sua própria mãe, Moisés ficou 12 anos com a sua mãe para depois voltar para as mãos da filha do faraó. Agora imagine o quanto isso deve ter sido torturante para Joquebede pensar que ela só teria 12 anos da vida com o filho e nunca mais ia ver ele de novo. Só ia ver ele no desfile, só ia ver ele no palácio, mas ela nunca mais ia ter contato com ele na vida. Porque provavelmente quando ele chegasse lá, iriam fazer a cabeça dele para ele esquecer do povo, porque aquele povo era um povo escravo, e nunca mais ele ter a chance de falar com ela, de interagir com ela. Hoje os pais e as mães preparam os filhos, educam os filhos, mas eles não perdem os filhos para sempre. Os filhos se casam, mas continuam vindo para visitar e tal. Mas Joquebede sabia que depois dos 12 anos, ela nunca mais iria ter contato com Moisés. Agora vocês podem imaginar que cada segundo daqueles 12 anos, ela aproveitou ao máximo. Vou passar aqui. Cada segundo daqueles 12 anos, ela decidiu aproveitar para ensinar Moisés sobre quem ele era. Então ela ficou dizendo a Moisés: Moisés, você vai lá para ser príncipe do Egito, mas você não deve se esquecer que você é hebreu. Você vai ser príncipe, mas você não deve esquecer que o seu povo é escravo. E que se você foi salvo naquele dia, Deus tem um propósito para você. Você não foi salvo aleatoriamente ou porque foi uma sorte, foi uma coincidência. Porque todos os meninos morreram naquela noite, só você foi salvo. Você ficou no cesto, no rio, podia um jacaré, podia te derrubar, podia bater no tronco de pau, cair, afundar. Mas o anjo foi guiando você até a filha do faraó com um objetivo. Talvez Deus queira que você seja o libertador do povo. Então, durante toda a infância, todo dia Moisés ouvia isso. Joquebede ensinando para ele. E ali, volte. Peraí. Esse mesmo, Hebreus 11. Vamos lá para Hebreus 11, do 23 ao 25 agora. Agora você acertou, Ricardo. Foi o que ele? Hebreus 11, do 23 ao 25. Hebreus 11, do 23 ao 25. Hebreus é lá no meio das cartas. Muita gente tem dificuldade de achar, mas é só você ir lá para o meio das cartas, já descambando para o final, que você acha o livro de Hebreus. Vamos ler? Diz assim: pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido com seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Ao verso 24. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Pode passar, Ricardo. Então Moisés voltou para a corte, agora para ser príncipe do Egito. E lá ele recebeu um treinamento especializado. Ensinaram para ele a arte da guerra, ele se tornou
melhores guerreiros do país, era ele que liderava o exército nas batalhas do faraó, ensinaram para ele a ciência, ele ficou inteligente, ele ficou um doutor, ficou sabido, e também prepararam ele para ser o próximo sucessor. Quando aquele faraó morresse, quem ia ser o próximo ia ser Moisés. De tão capacitado que ele era, de tão especial que ele era. Mas, o que é que os sacerdotes diziam? Diziam: olha, se você um dia quiser ser enterrado num sarcófago, com todo o seu dinheiro, todo o seu ouro dentro, se você quiser aquele funeral que nós fazemos com os reis, se você quiser ser enterrado com toda a pompa, tem uma condição: você vai ter que adorar os nossos ídolos. Você vai ter que se curvar e se prostrar diante de cada um dos nossos ídolos. Você vai ter que agora fazer uma escolha. E Moisés, nesse momento, ele toma a decisão de não se misturar com ninguém, de não se dobrar diante daqueles ídolos. Ele se manteve fiel aos ensinamentos da sua mãe, e mesmo lá, em frente à tentação que ele estava sofrendo naquela corte, ele decidiu ser diferente. Ele disse: eu não vou me curvar diante desses ídolos, e não é minha pretensão ser o próximo faraó. Meu povo é aquele ali. O meu povo é aquele povo que é escravo. Então Moisés decidiu não se misturar, não entrar na idolatria que tinha lá no Egito. E aí vocês lembram o restante da história: matou o egípcio, fugiu para o deserto, para Midian, passou 40 anos lá e agora volta como libertador do povo de Deus. Acontece ali os milagres do Êxodo, liberta o povo de Israel, passam 40 anos no deserto. E qual é o fim da vida de Moisés? Ele que tomou essa decisão drástica de deixar a riqueza, abraçar a pobreza, de se misturar ao seu povo. Qual foi o fim da vida dele? Vou passar aí. Qual foi o fim da vida de Moisés? Agora vamos passar. Vamos para Deuteronômio 34. Deuteronômio é o quinto livro do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Como foi o fim da vida de Moisés e qual é a diferença do fim da vida de Moisés para o fim da vida de Tutancâmon? Qual é a relação desses dois personagens? Deuteronômio 34, vamos ver como foi o fim da vida dele. Deus levou Moisés para o cimo, para a parte de cima de uma montanha chamada Nebo, e disse: Moisés, agora você olhe para essa terra que eu estou dando para o seu povo, a terra de Canaã. Vocês viram aí na imagem, uma terra que de um lado a outro, assim, verde, plantações, com tudo muito melhor, com rios. E disse: você vai só olhar, mas entrar você não vai. Você não vai poder entrar, você vai morrer aqui, nessa montanha. Aí o verso 5: assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, sozinho, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou no vale, na terra de Moabe, diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Lá em cima da montanha, aquele velhinho de 120 anos agora tomba, descansa. Aí é o verso 10 e 11. Nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que, por ordem do Senhor, ele fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais, a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Vocês veem que Tutancâmon nem aparece na Bíblia, né? Eu não mostrei uma passagem que mostra a vida desse faraó. Não tem a história desse faraó na Bíblia. Ele não é relevante. Mas ele foi enterrado com todas as riquezas que ele tinha. Foi enterrado com todo o prestígio, com toda a honra. Aí Moisés, que tem a história dele toda documentada, morre sozinho numa montanha. Passou 40 anos sonhando em entrar em Canaã. Deus diz: não pode entrar, você vai morrer aqui em cima dessa montanha. E ele morreu ali. Aí fica a dúvida: será que valeu a pena? Será que valeu mais a pena a morte do Tutancâmon ou valeu mais a pena a morte de Moisés? Considerando só até aqui, né? Só até esse verso. É melhor não morrer, né? Melhor não morrer. Se você considerar só até aqui, parece que a vida do Tutancâmon foi mais bem sucedida e ele teve uma morte mais gloriosa. Porque Moisés passou 40 anos
lutando, que Moisés começou com 80 anos a guiar o povo de Israel. Muita gente não sabe disso. Com 40 anos ele matou aquele egípcio, fugiu para Midian. Passou 40 anos lá. E quando ele voltou para liderar o povo, ele tinha já 80 anos. Então, dos 80 até os 120, que foi quando ele morreu, ele foi conduzindo aquele povo, reclamando, caindo em cima dele no deserto, sofrendo todo dia com aquele povo, para chegar no final, você não pode entrar, o povo todo entra e você fica. Você vai morrer aqui, em cima dessa montanha. Considerando só até aqui, parece que a jornada de Moisés foi aqui, não valeu a pena, e que a de Tutankhamon foi a que foi bem-sucedida. Agora nós vamos voltar para a tumba. Vamos ver o final, o desfecho dessa história. Pode avançar. Vamos voltar lá para a tumba. Fica aí. Vocês lembram que tinha todo aquele ouro, né? Todas aquelas riquezas. Alguém chuta por que ele tinha todo esse ouro aí? Alguém sabe, alguém imagina por que ele guardava tanto ouro na tumba, sendo que ele não ia mais usar? Ele não ia mais precisar disso? Vocês acham que era para quê esse ouro todinho? Você gostaria de levar todo o seu dinheiro ali no cemitério novo? No cemitério velho? Por que você acha que Tutankhamon tinha essa... Não só ele, mas os faraós tinham essa loucura? Eduardo, você acha que era por que ele tinha esse dinheiro todinho aí? Alguém vinha buscar, né? Ostentar não era, porque ninguém ia lá para ver. Aqui não era um museu. Hoje as pessoas vão lá. Era uma maneira de uma outra pessoa pegar Boa. não ficar mais bíblico E, né? Boa resposta. Não, peraí, não. Eu sei. Você sabe. Vai. Vamos lá. Essa é uma boa resposta, mas vamos lá. Ostentar não é, porque... Nunca teve esse nome, né? Tutankhamon. Não dizer não, né? Então, olha, para ostentar não é, porque ali não era um museu ainda. Hoje as pessoas vão lá para ver esses túmulos, né? Sim, faltou dizer um detalhe. Sobre esse homem. Ele encontrou, gente, naquela tumba lá, 5.000 riquezas. Mais de 5.000 riquezas. Quando eu digo riquezas, os objetos de ouro, as pedras preciosas, tudo que tinha de precioso lá, ele encontrou, catalogou mais de 5.000 riquezas. E ele demorou mais de 9 anos para levar tudo para o museu. Era tanta coisa que ele demorou 9 anos para trazer aquelas coisas para expor no museu. O caixão foi a primeira coisa que ele levou, que foi a primeira coisa que ele foi procurar. Mas o resto ele foi trazendo de pouco em pouco e demorou 9 anos para trazer tudo. Eu não vi se ele ficou rico, mas eu imagino que ele deve ter pego alguma coisa para ele. Ele não tinha essa ética toda não. Mas vamos lá. Por que ele guardava todo esse ouro aí na tumba? Mas ele ordenava, olha, quando eu morrer, eu quero que fique assim, tal. Por que ele fazia isso? Porque ele imaginava, eles acreditavam que quando o faraó morria, ele ia agora começar uma viagem para o mundo dos mortos. Agora está só começando. Essa vida aqui foi só um ensaio. Agora vai começar a viagem de verdade. Agora eu vou para o mundo dos mortos. Só que eu não vou na econômica. Eu vou na primeira classe. Eu vou chique. Eu não quero ir de qualquer jeito. Eu vou levar tudo que eu tenho para a viagem ser a melhor, mais confortável possível. Então era isso. Okay? O ouro era para acompanhar o faraó na viagem ao mundo dos mortos. Agora você entende? Exatamente. E na cultura antiga, quando a pessoa não tinha condição de fazer isso aí, quando a pessoa morria numa guerra, morria de outra maneira, quando não tinha condição de levar as riquezas, o que é que eles faziam? Eles colocavam 2 moedas nos olhos. Uma para pagar o cara que ia conduzir a pessoa no barco até o mundo dos mortos. Era essa a crença. Era o dinheiro da passagem para levar até
Se fosse hoje, a maioria era desse jeito. 2,25, né? Pois é. Vocês acham que ele foi para o mundo dos mortos? Você acha que teve essa viagem? Você acha que isso é verdade? Pela Bíblia nós sabemos que esse conceito de imortalidade que ele pensava aqui não é verdade, isso não existe. Agora, onde é que entra a tal da maldição da tumba que eu disse no começo? Eu não disse a você que tinha um negócio escrito na porta? Que quem entrasse lá morria? O homem entrou. E os pesquisadores também. Dentro daquela tumba, como ela estava fechada há mais de 4.000 anos, quando vocês entram no quarto de um adolescente que está lá trancado, com as portas fechadas, tudo ali, não tem uma catinga que senta dentro do quarto? Agora imagine um cara que está morto lá há mais de 4.000 anos e ninguém abriu aquilo ali em momento nenhum. Quando eles fecharam lá a primeira vez, eles encheram de perfume, encheram de fragrância, de aroma. E aí ele foi morrendo e a catinga dele foi se misturando com aquele perfume. E depois de 4.000 anos, tudo aquilo ali se transformou em urânio, que é um ar tóxico. E aí esses caras que entraram aí, eles inalaram esse ar tóxico. Na hora eles não sentiram muita coisa, não tem relatos que eles ficaram achando aquilo muito ruim. Mas eles todos morreram nos anos seguintes, em decorrência daquele ar tóxico que eles respiraram daquela tumba. É daí que vem a maldição. O povo achava que a maldição era uma coisa mágica, que as pessoas, que nem tem no filme da música, você já viu na sessão da tarde. Não era a mágica, não era uma mágica, era uma coisa científica. Era o fedor, a catinga do faraó que tinha morrido, junto com os perfumes que eles colocavam. Preservava o corpo morto, mas deteriorava quem estava vivo. Entenderam agora a maldição? Pois é. O lixozinho de lá. Estou terminando. Então, assim, vocês viram que tanto a decisão de Tutankhamon não deu em nada, só deu em morte para ele e para os outros que foram no caminho dele. As consequências foram negativas. Quem for no caminho de Tutankhamon encontrou a morte. Mas agora nós vamos ver se o caminho de Moisés terminou bem. Se o de Tutankhamon, que foi sepultado com toda a pompa, com todo o luxo, teve esse fim trágico, e para aqueles que foram no caminho dele, e Moisés, será que o fim de Moisés termina ali daquele jeito? Ou tem um final feliz para ele e para aqueles que seguem o exemplo dele? Vamos ver? Judas 9. Pode passar aí, cara. Passar? Judas 9, pode deixar aí. Lembrando que esse Judas não é o Iscariote. Sempre tem que ter essa ressalva, sempre tem que ter esse aviso. Não é o Iscariotes, é o Judas, irmão de Jesus. É o penúltimo livro da Bíblia. Ele não tem capítulo, só tem versículos. Judas 9. Judas, capítulo 9. Exatamente, Judas 9, 9. TDAH. Judas, verso 9. Vamos ler? Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, diz: o Senhor te repreenda, ou o Senhor repreenda você. Aqui vale a pena a gente explicar. Miguel na Bíblia é um título que é dado a Jesus, porque Miguel significa quem é como o Senhor. Então toda vez que Jesus vai lutar contra Satanás diretamente, ele usa esse título. Eu sou Miguel, quem é como o Senhor? Somente eu sou Deus. Então aqui Satanás queria manter Moisés na tumba. Satanás queria que Moisés ficasse na tumba assim como Tutankhamon. Eu deixei aqueles faraós lá na tumba e o Senhor não vai ressuscitar esse no céu. Ele deve ficar morto, deve ficar aqui. Ele deve ficar aqui nesse monte, ele deve ficar aqui morto. Eu não vou deixar o Senhor ressuscitar. Mas Jesus venceu sobre Satanás e ressuscitou Moisés. E onde é que a gente vê que Moisés foi ressuscitado?
que aqui não diz diretamente. Mas onde é que a gente vê Moisés vivo? Vamos lá para Lucas. Lucas capítulo 9. Agora é capítulo. Lucas é o terceiro evangelho. Hoje eu estou querendo ler todos os versos para todo mundo ter certeza dessa mensagem, para não parecer que eu estou inventando essa questão da ressurreição de Moisés. Vamos ver? Lucas capítulo 9, verso 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele. Era quem? Que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus que ele estava para cumprir em Jerusalém. Então, naquele dia, Jesus ressuscitou Moisés e levou ele para habitar junto com ele lá no céu. E no dia que Jesus estava perto já de ir para a cruz, Jesus leva os discípulos para cima dessa montanha para mostrar para eles um pouco da sua glória. E agora Jesus se transfigura, aparece com as suas roupas de glória, suas vestes de luz, e aparece do lado de Jesus Moisés, que foi ressuscitado aqui, e Elias, que foi levado para o céu na carruagem de fogo. Eles aparecem do lado do outro de Jesus para confortar ele, agora que ele estava indo para a cruz. Lá no Monte Negro, Moisés estava preocupado porque não poderia entrar em Canaã, mas Jesus foi lá e ressuscitou. Agora Jesus estava preocupado porque estava indo para a cruz, e agora Moisés desce para consolar Jesus na sua reta final, na sua trajetória. Olha aí como a Bíblia é cheia de paralelos e coisas incríveis. Então, gente, vocês viram agora que tudo se inverteu. Os que seguiram o caminho de Tutankhamon se deram mal. Os que foram no caminho dele, ele e aqueles que foram atrás dele, não tiveram um final feliz. Mas para aqueles que colocam seus tesouros no céu, assim como Moisés, Jesus vem em pessoa para ressuscitar. Amém? Se todos nós aqui aprendemos, assim como ele, a não valorizar, não depositar, não colocar nossos olhos aqui, nas coisas que a gente ajuda para cá, a gente começar a pensar lá em cima. Se a gente ajuntar nossos tesouros lá, temos a certeza que um dia, se a gente morrer, ele vai vir nos chamar pelo nosso nome. Essa é a certeza que a palavra de Deus nos dá. Então, gente, Moisés, ele abriu mão de ficar morto, agarrado com todo aquele dinheiro, para estar vivo numa cidade que as ruas são de ouro. E essa deve ser a nossa resolução hoje. Não morra, não desperdice sua vida com aquilo que você tem, com aquilo que você conquista, com todos os seus bens. Que você possa, a partir de hoje, investir e pensar no céu. Investir e colocar as suas expectativas no céu. Não interessa se você é pobre aqui, se você não tem recursos aqui, se você passa por dificuldades aqui. Saiba que um dia você vai morar numa cidade com os fundamentos, cada uma pedra preciosa diferente. A cidade é toda de ouro. Você vai ter uma mansão só para você. E essa é a esperança que Deus dá para nós. A certeza de que Moisés já está lá é a nossa certeza de que nós estamos também. E eu sei que todo mundo aqui quer ir para lá. Todo mundo aqui quer ir para o céu. E se essa é a sua decisão, vamos ficar em pé? Vamos cantar essa música? Pode ser dessa. Computador.
Senhor Deus, aqui, Senhor, estamos reafirmando a nossa esperança de que o nosso lugar não é aqui, e que não adianta nada a gente pelejar para juntar coisas aqui, porque nós não levamos nada para a sepultura e de nada nós vamos levar para depois. Que nossos recursos aqui, Senhor, sejam administrados para o bem daqueles que precisam, para a pregação do Teu Evangelho, para levar essa esperança para aqueles que ainda não sabem. Que a gente não se preocupe em juntar só para nós. Quem junta só para si não fica feliz. Quem junta só para si nunca vai ficar satisfeito. Sempre vai ter alguma coisa faltando. Quando nós doamos, quando dedicamos aquilo que nós temos para os outros, a gente se sente satisfeito, a gente se sente completo. Nos ajuda, Senhor, a colocar nossos tesouros aí, colocar todas as nossas esperanças, nossos anseios aí, nesse lago que o Senhor está preparando. As moradas já estão prontas, está tudo já preparado, falta só a gente, falta só cada um que está aqui. Aqueles que estão vindo sempre, os que estão vindo hoje pela primeira vez, os que estão há algum tempo sem vir, que todos eles possam sentir que o Senhor já está com as casas, as mansões, já tudo com o nome deles. Falta só eles entrarem e assumir. Por favor, Senhor, possamos seguir o exemplo de Moisés. Ter esperança além da morte. Ainda que a gente morra aqui, amanhã nós saberemos que vamos acordar. O Senhor vai vir em pessoas, chamar nosso nome e nos levar. Fica conosco. Que essa mensagem, essa verdade fique no nosso